Pessoal, agora olha só essa história, hein? O atendimento a uma situação de vazada de caminhão, que é bastante tradicional aqui na cidade de Paranaguá, né? Acabou evoluindo para achado de cadáver. Veja na reportagem do Endrel Augusto. Segundo o que consta no boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, no primeiro momento as equipes que foram até o local se encarregaram de sinalizar a via. De acordo com os militares, havia paredes de madeira de pé na rodovia, em um dos sentidos, e na outra via, cavaletes e pés de bananeira. Nossas viaturas estão chegando ali nas imediações ali do viaduto ferroviário. Logo puderam avistar ali que alguns suspeitos haviam montado ali uma barreira na via federal, né? Montaram ali jogaram ali algumas troncos de bananeira, algumas pedras grandes, madeiras ali. No intuito de tentar localizar pessoas suspeitas de ter cometido o crime aqui na BR-277, as duas equipes da Polícia Militar acessaram aqui a Vila São Jorge. Em dado momento foram abordadas por diversas pessoas, inclusive, de acordo com a Polícia Militar, uma grande aglomeração foi confirmada aqui neste local durante a madrugada do último sábado. Foi neste momento em que o boletim de ocorrência começa a mudar de forma nessa situação aqui na Vila São Jorge. Os militares relataram no boletim de ocorrência que foram abordados por um morador, que relatou que havia um indivíduo caído no interior de seu quintal, aparentemente morto. Rapidamente, uma equipe do SAMU foi até o local e constatou o óbito da vítima, que estava com ferimento de um único disparo por arma de fogo. As equipes da PM, por sua vez, isolaram a área, no aguardo das equipes da Criminalística e também do Instituto Médico Legal. No momento em que a equipe realizava o isolamento dentro do beco onde o corpo foi encontrado, passou a ser hostilizada por algumas pessoas que estavam no local. Insuflaram ali os demais contra a equipe, né? Então teve toda ali uma situação em que investiram contra a equipe policiais, e foi necessário o acionamento de reforço, tendo em vista que criou-se ali uma turba, o qual vieram para cima das equipes, né? Então foi obrigado ali a ser feito o uso de meios não letais, como espargidores, e por fim foi necessário também o disparo de arma de fogo ali em direção ao chão ali para alguns policiais ali. Nesse momento, a equipe policial foi acusada de ter efetuado o disparo de arma de fogo que culminou na morte do rapaz. Com o cenário, as equipes que estavam atuando na ocorrência solicitaram apoio de outras equipes, inclusive uma equipe da Romu da Guarda Civil Municipal esteve no local. Em dado momento, um dos populares investiu contra a equipe policial, chegando a arremessar uma pedra contra um dos militares, que por sua vez efetuou um disparo na perna do indivíduo. Eles começaram então, assim que encontraram esse morador lá alvejado, eles começaram a acusar as equipes policiais ali de terem praticado ali o disparo em direção a essa vítima. Todavia não tem até o momento essa comprovação, né? Ninguém informou, ninguém pôde firmar lá essa acusação. No boletim de ocorrência, os militares relatam ainda que no momento em que as equipes estavam no local, nenhum integrante das equipes ouviu um disparo de arma de fogo, o que, segundo os policiais, evidencia que o disparo ocorreu antes da chegada das equipes no local. A vítima foi identificada como Maicon Rosário Batista, jovem de 19 anos de idade. Bom, a matéria que você acabou de assistir é do Michel Moreira e não do Endrel, como eu erroneamente chamei, né? O Endrel está aqui comigo agora, ao vivo. O Endrel vem acompanhando esse caso dessa manifestação que está lá no cenário dele. Você vê os pneus queimando lá desde por volta das 3 da tarde. E essa manifestação é decorrente desse caso, desse corpo encontrado no final de semana, em que os moradores lá da região, inclusive os familiares, né, Endrel, dessa vítima, dizem ter o envolvimento aí da polícia na morte desse rapaz, né? Boa noite para você. O que você tem de informações já para passar para a gente agora?
Exatamente, Rafa, boa noite para você, para quem está acompanhando o Litoral Oriente. Rafa, uma situação complicada que está dividindo opiniões, causou aí, né, uma grande polêmica na internet, inclusive nas redes sociais, muitas pessoas aí acusando, né, inclusive a polícia de ter executado esse adolescente no final de semana, e esse é um dos motivos aí que os moradores estão fazendo hoje essa manifestação que bloqueou aqui, né, toda a BR-277, esse ponto aqui bem no final do viaduto Nelson Bufara. Nesse momento, Rafa, acaba de chegar aqui a equipe do Choque, certo? Eles chegaram aqui então para poder auxiliar nesse trabalho agora para desbloqueio aqui desse local. Inclusive essa manifestação ela começou por volta das 4h30 da tarde. Segue até agora e os moradores ali eles seguem, Rafa, ainda com difícil ali conversa. Não está tendo muita conversa com os moradores para poder então liberar esse local. A gente vê que as viaturas da polícia começam a se aproximar nesse momento lá do local onde está acontecendo essa manifestação e o clima está, Rafa, muito tenso aqui nesta região, viu? Os policiais do Choque chegaram aqui agora então para poder auxiliar, inclusive agora a via que vem da Ayrton Senna para entrar na BR-277 foi liberada agora porque foi fechada para entrada então dos veículos da patrulha do Choque entrar aqui no local, e a gente acompanha agora com imagens de Louro e Rosa, nesse momento a polícia se aproximando do local da manifestação. O risco aí de um confronto com a polícia é muito grande nesse momento, por isso que os policiais do Choque vieram de Curitiba aqui para Paranaguá para poder auxiliar nessa ocorrência. São muitas viaturas, muitos policiais nesse momento envolvidos aqui nessa situação para poder então tentar liberar esse local. Caminhões do Corpo de Bombeiros também chegaram aqui nesse momento para poder auxiliar. Vamos acompanhar, olha só, os soldados aqui nesse momento, os policiais do Choque se preparando então para poder seguir, Rafa, e a partir de agora então eles vão entrar no local onde está acontecendo essa manifestação. A gente não sabe qual vai ser então aí, né, a ação, o que os moradores irão fazer nesse momento, mas os policiais eles vão entrar para então aí encerrar de uma vez aí esta manifestação que está acontecendo aqui em Paranaguá. Uma situação muito tensa que a gente mostra agora ao vivo aqui pela TVCI, uma manifestação aí que está movimentando o setor policial nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite de segunda-feira. A gente vê lá na frente que viaturas da Polícia Militar já chegaram lá no local, caminhão também do Corpo de Bombeiros já chegou lá no local para poder então auxiliar aí nessa limpeza do local, então dar fim a essa manifestação. E como eu informei no começo aqui do nosso link, Rafa, manifestação que é aí devido à morte então desse adolescente, né, que foi morto no final de semana aqui em Paranaguá, no bairro da Vila São Jorge. A família, né, os moradores ali, eles então alegam que a polícia teria envolvimento na morte desse adolescente. Então a gente está aqui acompanhando nesse momento os moradores aqui do local fazendo essa manifestação, a equipe do Choque de Curitiba que desceu da capital aqui para Paranaguá para poder então aí tentar colocar uma ordem nesse momento no espaço. A gente vê, olha só, Rafa, ao vivo nesse momento, os policiais então agora eles seguem sentido aonde está acontecendo essa manifestação. Então agora o clima fica ainda mais tenso e a gente fica curioso para saber o que vai acontecer a partir de agora, daqui para frente. Rafa. Certo, Andrew, estamos acompanhando então as imagens ao vivo aí de vocês, geradas por você, pelo Louro e Rosa. Estamos acompanhando a tropa de choque, então, que acaba de chegar de Curitiba, caminhando aí em direção ao local da manifestação. E eu lembro ao pessoal de casa que vocês, né, Andrew, a nossa equipe está nesse local, ou seja, afastada aí do centro de toda essa manifestação por segurança e por orientação da própria polícia. Porque, como você bem disse, né, Andrew, a situação no local está agora com os ânimos bastante aflorados, né? Então, toda a segurança aí é necessária para que a imprensa possa trabalhar, os próprios policiais possam trabalhar, porque como a gente já relatou aí, né, o registro de que pedradas foram, né, lançadas contra policiais, equipes policiais, então toda a segurança é necessária mesmo para quem está trabalhando nessa manifestação, né, para registrar essa manifestação ou para trazer essa segurança aí nesse local, que é a entrada da cidade, que vem trazendo, inclusive, bastante transtornos, né, para o porto, já que os caminhões passam justamente por essa região e tiveram também que alterar aí o local de acesso à cidade, né, Andrew?
Exatamente, Rafa. É uma situação que deixa a população de aqui de Paranaguá com muito medo, né, Rafa? Conversei agora há pouco com alguns caminhoneiros que estavam aqui próximo, acompanhando bem num posto de combustível aqui do lado. E os caminhoneiros falam o que está acontecendo com a cidade de Paranaguá. Eles não conseguem nem vir trabalhar mais de forma tranquila aqui na cidade. Essa segunda-feira, Rafa, foi um dia realmente bem atípico, mas é o que está refletindo a questão da segurança aqui na cidade. Hoje tivemos aí essa situação das crianças que foram baleadas. Agora essa situação que também envolve um adolescente de 16 anos no final de semana. Então, qual que é o sentimento do Parnanguara hoje, segunda-feira? É um sentimento de muito medo e de muita insegurança, infelizmente. Então é uma situação muito complicada. A gente chegou aqui bem cedo, quando tinha acabado de iniciar essa manifestação, e o clima realmente muito tenso por aqui. Os policiais, inclusive, tiveram um pouco de dificuldade para poder fechar os acessos, porque os moradores realmente não queriam que fechasse, não queriam que a polícia chegasse muito perto. Hoje, Rafa, eu fiz uma live, inclusive, lá no nosso Facebook, e acompanhando os comentários, eu vi alguns comentários de alguns moradores da Vila São Jorge perguntando por que a TV não estava lá conversando com os moradores. E a gente deixou, inclusive, até citei na live que o nosso canal da TV está aberto para ouvir também a parte dos moradores. Então, a gente ficou aqui aguardando se algum familiar quisesse conversar com a nossa equipe para poder também, né, deixar explicado aí de uma forma bem clara para a população o que está acontecendo. O nosso canal sempre aberto, viu, Rafa? A gente mostra então nesse momento, olha só, a equipe do Batalhão de Choque de Curitiba que chegou aqui no local dessa manifestação, no bairro da Vila São Jorge, em Paranaguá, nessa segunda-feira. Eles se preparam nesse momento então para poder chegar no ponto, chegar ali no miolo desta manifestação, onde os moradores aí, né, manifestam devido à morte desse adolescente de 16 anos no final de semana aqui em Paranaguá. Um clima realmente de muita tensão. Você, motorista que pretende sair de casa ainda, evite a região então da Vila São Jorge, da BR-277 e também aqui nessa altura me pedi agora, da Bento Rocha, perdão, agora me localizei, da Bento Rocha. Evite esse trajeto porque está tudo bloqueado. Aqui pela BR-277, Ayrton Senna seguindo aí lá para o pátio de triagem, também bloqueado, então tá bem complicado. Você, motorista, procure aí vias alternativas. Rafa, a gente vai continuar por aqui acompanhando qualquer novidade, qualquer situação aí um pouco mais grave. A gente espera que isso não evolua para uma situação mais grave. A gente espera que essa manifestação termine logo de uma forma pacífica, certo? Mas qualquer situação aí, a gente volta a chamar você aqui no Litoral Urgente, trazendo então essas atualizações e essas informações ao vivo, com imagens de Elori Rosa, repórter Andrew Augusto, para a TVCI. Rafa. Andrew, seguinte, nós vamos continuar com você aí, com Elori Rosa, inclusive com as imagens, porque a gente quer mostrar toda essa operação, ou o que a gente puder mostrar dessa operação que acontece neste momento aí da Polícia Militar, inclusive com a ajuda da tropa de choque de Curitiba, que acaba de chegar, porque durante toda a tarde a gente vem acompanhando aí, essa situação começou por volta das 13h30 da tarde. Nesse momento, a nossa equipe e a equipe do Andrew Augusto, junto do Elori Rosa, foram até o local aí dessa manifestação na BR-277, na entrada da cidade, para tentar, então, acompanhar essa manifestação. E desde então, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, porque os pneus foram queimados já no início dessa manifestação, não conseguiram ter o acesso justamente por conta dessa falta de segurança que havia no local, já que havia esse relato, né, do final de semana, quando a polícia esteve lá e que houve esse achado de cadáver, no momento em que o acionamento da polícia foi por conta de uma vazada de caminhão, e a partir dessa vazada chegou um morador aí da Vila São Jorge e avisou que havia um corpo no seu quintal de casa, né? Desde então criou-se essa situação com essa indicativo dos moradores aí da Vila São Jorge de que esse rapaz teria sido morto por conta da polícia, por policiais, né? Então, e aí já houve uma hostilidade por parte de moradores, inclusive pessoas identificadas pelos policiais que são responsáveis aí pelos crimes de vazadas nessa região mesmo aí da entrada de Paranaguá. Quando abre a bica do caminhão, sabe, eles tiram a carga para poder revender depois. E aí os policiais naquele momento começaram a ser hostilizados aí por moradores, e desde então o clima já ficou tenso, já ficou inflamado. Houve inclusive pedras jogadas contra os policiais, e é por isso que hoje, no momento dessa manifestação que você acompanha
comigo agora as imagens ao vivo nessa rua paralela aí à BR-277, no acesso aí ao viaduto Nelson Bufara. É por isso que os policiais ficaram na retaguarda até esse momento, até quando o batalhão de choque da Polícia Militar lá da capital descesse a serra então para dar o apoio agora aí nessa operação. Vocês acompanharam há pouco conosco aqui então as imagens do batalhão de choque se dirigindo já ali ao local, ao centro dessa manifestação, onde está lá à frente o caminhão do Corpo de Bombeiros, né? Onde há também já algumas viaturas da Polícia Militar e ali a gente espera que tudo se resolva da melhor forma. Andrew, daqui do estúdio, das imagens que eu estou acompanhando do Eloir Rosa, não vejo mais incêndios a princípio. Você consegue dizer para nós que você que está no local, né? Se ainda há fogo, você consegue ver fogo, labaredas, você tem informações de quantos policiais estão trabalhando, se vocês vão poder acompanhar junto os policiais também, mais próximo ou não, a orientação continua sendo essa, de que é para vocês ficarem aí nessa região que é mais segura. O que você conta pra gente? Então, Rafa, sobre a questão do incêndio, nesse momento que a gente visualiza aqui é que o incêndio foi controlado já. O caminhão do Corpo de Bombeiros subiu até então ao local onde está acontecendo essa manifestação e conseguiu controlar então o incêndio, apenas ali fumaça, né? No local, mas fogo pelo menos a gente não visualiza mais. A gente, inclusive, quando chegamos aqui, as chamas eram realmente bem altas, então agora está bem controlado, viu? Sobre o posicionamento nosso aqui, Rafa, a polícia ainda permite que a gente fique aqui nesse local, que já não é um local muito seguro, mas nós estamos aqui para quê? Para poder mostrar então aí para quem está acompanhando em casa um pouco então dessa situação que está acontecendo. O local que a gente está já não é recomendado, mas a polícia liberou, então a gente está aqui mostrando para você que está aí acompanhando em casa tudo sobre essa manifestação aí que movimenta esse final de tarde, início de noite aqui em Paranaguá. Rafa, sobre o efetivo de policiais, eu já perdi as contas, mas temos aqui em torno de 20 viaturas no total. Todo esse entorno aqui desta região da manifestação conta com policiamento, Polícia Militar, Rotan, agora também o Batalhão de Choque, também Polícia Rodoviária Federal, inclusive até policiais da Romu estavam aqui no local. Lá em cima do viaduto, eu vou pedir para o Luir mostrar para a gente também, que tem vários policiais lá na parte de cima, para poder então tentar também proteger de alguma forma quem está passando aqui pelo viaduto, porque o fluxo aqui agora foi liberado, o trânsito segue e esse horário já é bem complicado para passar por aqui, então agora virou um caos total. Então a gente segue acompanhando, são muitos policiais aí, Rafa, que estão nesse momento trabalhando nessa situação para poder tentar de alguma forma manter a ordem nesta manifestação, viu? Olha, Rafa, quando a gente chegou aqui nesse local, está acontecendo a manifestação, pelo que nós acompanhamos de longe, já com um embasamento do que a gente já tem aí, né, para poder calcular o número de pessoas, de moradores, com certeza mais de 100 moradores estavam participando dessa manifestação. Muita gente, muitos moradores estavam participando dessa manifestação. Por isso que foi solicitado, então, através da Polícia Militar, um efetivo maior, então, né, de policiais aqui no local, para poder tentar manter a ordem caso houvesse alguma situação de confronto, caso acontecesse uma situação um pouco pior. Então, até o momento, essas são as informações que nós temos aqui. O Batalhão de Choque segue aqui acompanhando ainda toda essa situação, né? Os policiais aí do Batalhão de Choque que vieram da capital do estado estão nesse momento aqui no local para poder então colocar fim a esta situação, a esse manifesto que acontece aqui na BR-277, bem na entrada aqui do bairro dessa região aqui do bairro que está bem movimentada. Está acompanhando aqui, inclusive, está acompanhando uma movimentação aqui de mais viaturas que estão chegando, viu, Rafa? E está bem complicado. Os policiais estão orientando aqui a nossa equipe para poder ficar aí um pouco afastada do local, porque, né, a qualquer momento pode aí começar a ação, então, dos policiais aqui no bairro da Vila São Jorge. Nós vamos continuar por aqui acompanhando, mostrando, então, aí as imagens desse manifesto. O Corpo de Bombeiros, então, segue já lá no ponto onde estava acontecendo essa manifestação. Os moradores ainda estão no local com faixas, com mensagens ali pedindo, né, justiça devido a essa situação que aconteceu no final de semana. E a gente vai continuar por aqui acompanhando essa situação, viu, Rafa? Mostrando para você que está em casa tudo sobre essa manifestação aí que movimenta o setor policial aqui em Paranaguá. Rafa.
Andrew, o que está acontecendo por aí nesse momento? A tropa de choque já foi até o local ali, o centro ali da manifestação. O que você conta pra gente agora? Boa noite novamente. Vamos lá, Rafa, atualizando então as informações, mais uma vez boa noite para você, para quem está em casa acompanhando. Rafa, a informação que chega agora para a gente, a atualização, é que os manifestantes acabaram de deixar o local onde estava acontecendo então esse manifesto. Viu informação atualizada que acaba de chegar aqui então para a gente através da polícia, inclusive, Rafa, o batalhão de choque não avançou até o ponto, por quê? Porque os moradores saíram do local, acabaram de deixar o local. O caminhão do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, então já controlou o incêndio, controlou o fogo que estava ali interrompendo a passagem, e a informação que chega agora atualizada são que os manifestantes, os moradores do bairro da Vila São Jorge deixaram então ali este espaço. Nesse momento, viaturas da polícia e também do Corpo de Bombeiros estão no local nesse momento ali para controlar as chamas e poder então limpar a pista. Rafa, a gente vai tentar daqui a pouquinho, com autorização, é claro, da Polícia Militar, tentar chegar próximo então ao local onde estava acontecendo essa manifestação. Mas isso vai ser daqui a pouco. A gente está aqui em contato com a polícia, estamos recebendo orientações da Polícia Militar por questão até de segurança da nossa equipe que está aqui no local acompanhando essa manifestação, mas a informação que chega agora são que os manifestantes, eles acabaram então de deixar este local onde aconteceu o manifesto, certo? Aqui no bairro da Vila São Jorge, em Paranaguá, e a gente vai seguir por aqui então acompanhando e a gente vai tentar chegar próximo então ao local onde aconteceu essa situação, e também, é claro, daqui a pouco, por orientação da polícia, nós vamos tentar aí conversar com o tenente da polícia que está aqui no local acompanhando essa situação e ver se a gente consegue trazer uma atualização oficial por parte da polícia que acompanha essa manifestação que começou hoje, bem no final da tarde de hoje, por volta das 4h30, 5 da tarde, esse manifesto dos moradores aqui então dessa região da cidade, do bairro da Vila São Jorge, onde eles então alegam, né, que a polícia teria então executado esse adolescente de 16 anos numa situação aí que causou polêmica nesse final de semana aqui no litoral do estado, situação inclusive que nós mostramos hoje durante a nossa programação, né, Rafa? Inclusive até agora há pouco você também citou o caso, comentou sobre a situação, e o desfecho desta ocorrência do final de semana acontece hoje aqui em Paranaguá, onde esse manifesto então aí pedindo justiça, né, os moradores aqui da Vila São Jorge pedindo justiça devido então à morte desse adolescente de 16 anos que morava aqui no local. Eu não vou conseguir mostrar agora, Rafa, mas eu vou trazer aí num próximo link para você as imagens também do manifesto que ficou aqui nas paredes do viaduto. Várias mensagens aqui nas paredes do viaduto, acho que o Eloir não vai conseguir mostrar porque a gente está um pouco longe, mas várias mensagens. Vamos chegar ali, Eloir? Será que a gente consegue chegar ali? Conseguimos, vamos lá. A gente vai mostrar aqui, inclusive, olha só, imagens, né, que foram deixadas aqui nesse local, que é a entrada do bairro da Vila São Jorge. Eles deixaram várias mensagens, inclusive, olha só, sobre esse fato, sobre esse acontecimento que aconteceu no final de semana aqui em Paranaguá. Mensagens aí em tom de protesto, inclusive até contra a Polícia Militar, porque os moradores alegam que a polícia então teria executado esse adolescente de 16 anos no final de semana aqui no bairro da Vila São Jorge, em Paranaguá. Então os oficiais aqui do Batalhão de Choque continuam acompanhando essa situação, policiais militares também, da Rotan acompanhando, todos aqui então aguardando para saber o desfecho dessa história e como que vai então aí encerrar oficialmente esta manifestação aqui em Paranaguá. Agora 7h mais 40 minutos, manifestação que começou por volta das 4h30 da tarde, segue até esse momento e as vias seguem bloqueadas aqui no local. A gente vai tentar já, rapaz, chegar próximo aonde aconteceu essa situação e também, é claro, trazer informações oficiais com o tenente da Polícia Militar. Rafael. Tá certo, Andrew. Obrigado pelas suas informações até o momento. A gente aguarda, então, ver se você consegue acessar o local da manifestação, que os moradores já saíram de lá, então, mas com toda a segurança, por favor. A gente segue aqui, mas já volta a te chamar aí, tá ok? Daqui a pouquinho. Valeu aí pelas informações de agora. Agora são 19h mais 53 minutinhos. Eu retorno a conversar com o repórter Andrew Augusto, que acompanha essa manifestação na Vila São Jorge. Andrew, como é que está a situação por aí? Os ânimos já acalmaram? O que você conseguiu atualizar com a gente junto aos policiais, né, que foram para aí, então, para tentar fazer essa segurança aí, né, e acabar
com essa manifestação que acontece desde o meio da tarde de hoje. Boa noite novamente. Boa noite mais uma vez. Vou pedir para o Luir mostrar aqui atrás, Luir. Olha só, vamos mostrar essa movimentação aqui agora dos policiais aqui, né, do batalhão de choque. Eles estão nesse momento, olha só, se retirando aqui do local, viu? A gente está acompanhando nesse momento. A via mais uma vez foi bloqueada. A Avenida Ayrton Senna, então, que dá aqui ligação para a BR-277. Nesse momento bloqueado, os policiais, então, do batalhão de choque não precisaram, então, intervir nessa situação. Eles estão aí, nesse momento, se retirando aqui do local. Lembrando também em consideração que mais policiais chegaram aqui, inclusive, viu, Rafa? Também de Curitiba, olha só, várias motos aqui da polícia, equipe da polícia também da capital, um grande reforço de policiais também aqui no local nesse momento, então o reforço foi realmente muito grande dos policiais que vieram aí da capital do estado, os policiais do batalhão de choque, nesse momento deixando aqui o local. Você perguntou, Rafa, sobre a questão do ânimo nesse momento, situação controlada, viu? Pelo menos por enquanto aqui no local. Os manifestantes, como a gente informou no link passado, os manifestantes eles deixaram ali esse local onde estava acontecendo essa manifestação, onde eles pediam ali então, né, cobravam as suas reivindicações. Esse local onde acontecia então essa manifestação, nesse momento já não possui ali mais manifestantes, moradores já então aí se dispersaram ali do local, e lá na frente ainda, acho que a gente consegue, né, Luir, mostrar para o pessoal que está em casa, o Corpo de Bombeiros ainda atua lá no local, também a Polícia Rodoviária Federal. A gente conversou agora com a Polícia Militar aqui, com o comando da Polícia Militar que está aqui no local onde acontece essa ocorrência. Eles preferiram ainda não se pronunciar sobre essa situação, sobre esse manifesto, e também deixaram a cargo da PRF, que deve se pronunciar ainda hoje ou mais tardar na madrugada sobre essa situação que aconteceu aqui em Paranaguá, no bairro da Vila São Jorge, por ser aí numa via de rodovia federal, viu, Rafa? Olha só, agora vamos mostrar aqui, olha só, Eloy, lá atrás, ó, as viaturas então aqui do batalhão de choque acabam de deixar aí o local da manifestação nesse momento aqui em Paranaguá. Aqui outros policiais que vieram de motocicleta também da capital do estado, segundo informações, também vieram para poder então reforçar o trabalho da polícia nessa situação, nesse manifesto que aconteceu aqui em Paranaguá. Para quem está chegando agora e não está entendendo o que está acontecendo, uma manifestação foi realizada hoje por volta das 4h30 da tarde, bem aqui na altura do bairro da Vila São Jorge, bem aqui saindo do viaduto Nelson Bufara, sentido ali então a Avenida Bento Rocha aqui em Paranaguá. Os manifestantes então pedem justiça devido a uma situação de homicídio que aconteceu no final de semana, onde os moradores ali acusam, né, uma ação da polícia militar que causou então a morte, né, desse adolescente de 16 anos. Isso é o que informam os moradores aqui do bairro da Vila São Jorge. Inclusive uma situação, né, que gerou muita polêmica nesse final de semana aqui na cidade de Paranaguá. Então a gente continua mostrando essa movimentação por aqui, ânimos aí bem acalmados, graças a Deus, nada de mais grave, né? Não evoluiu para uma situação mais grave, uma situação pior, mas o trânsito por aqui segue bloqueado, e pelo que a gente está acompanhando, o trânsito deve ficar assim bloqueado aqui no viaduto Nelson Bufara por pelo menos mais 1 hora, até que tudo se normalize e tudo seja então aí, né, liberado para poder seguir, né, Rafa? Então o clima por aqui está bem mais tranquilo comparado com o que a gente já presenciou um pouco mais cedo. Os manifestantes já dispersaram e agora a polícia continua aqui no local para poder então, né, manter essa ordem que está nesse momento, para então aí daqui a pouco, né, em breve, por volta de 40, 50 minutos, liberar essa via para que os motoristas possam seguir viagem. Rafa? Tá certo, Andrew. Obrigado então pelas suas informações. Qualquer novidade, nos chame aqui. Bom trabalho para você, viu?